A realidade dos demônios é uma verdade reconhecida há séculos e continua sendo uma questão pertinente. Há uma tendência, talvez até uma estratégia por parte dessas forças demoníacas, de persuadir as pessoas, especialmente os cristãos, a duvidarem de sua existência ou descartá-los como meros mitos. Essa descrença permite que eles operem mais livre e efetivamente contra os crentes. É preocupante que muitos cristãos, apesar de lerem inúmeros relatos na Bíblia sobre Jesus expulsando demônios, ainda questionem a realidade dessas entidades. Um pregador certa vez fez uma declaração profunda, afirmando que acredita que ao conhecer o Senhor, também se conhece o diabo. Ele questionou aqueles que dizem nunca ter tido experiência com o diabo, levantando dúvidas sobre o quão longe chegaram com o Senhor. Pois, como ele enfatizou, o diabo não está no inferno nesta noite. Ele está em um dos céus, e lutamos contra o poder do mal, não nos lugares infernais, mas nos lugares celestiais. Essa concepção equivocada, frequentemente perpetuada por representações midiáticas, de que Satanás e suas forças demoníacas estão atualmente no inferno, não se alinha com o que a Escritura nos diz. A Bíblia afirma claramente que Satanás e seus seguidores estão ativos na terra, rondando e buscando a quem devorar. A compreensão disso é crucial para uma visão correta da guerra espiritual e da realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Nos tempos modernos, o tema dos demônios frequentemente é rotulado como alarmista quando abordado por pregadores. Uma perspectiva desconcertante, especialmente considerando que Jesus mesmo falava aberta e frequentemente sobre demônios e atividade demoníaca. A Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus, é explícita sobre a existência de demônios. Por exemplo, em Mateus 12:34, Jesus instrui seus discípulos sobre esse assunto, demonstrando que ele não evitava abordá-lo. Da mesma forma, não deveríamos evitar ou minimizar o tópico. Os evangelhos repetidamente mostram Jesus confrontando espíritos demoníacos, reconhecendo sua presença e poder antes de expulsá-los. Abraçar plenamente os ensinamentos de Jesus como Senhor e Salvador e acreditar na precisão dos registros do evangelho exige o reconhecimento da existência de demônios. Inegavelmente, há um diabo real e um exército formidável de demônios. Reconhecer essa realidade é crucial, pois não se pode efetivamente combater um adversário cuja existência se nega. Se há um grupo de pessoas que deveria entender e conhecer o mundo espiritual, deveriam ser os cristãos. Vivemos no meio de espíritos, conforme nos diz a palavra de Deus. Vivemos em um mundo cheio de seres espirituais impuros, um mundo cheio de demônios. A palavra grega para demônios na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é daimonia, frequentemente traduzida como demônios, um mundo cheio de espíritos sedutores. Após anos de estudo sobre esse tema, descobri na palavra de Deus que esses espíritos impuros são numerosos, milhões deles. Um homem, em particular, tinha 6.000 demônios dentro dele. Eles ainda estão neste mundo, em nações ao redor do mundo, em casas onde as pessoas vivem. Alguns deles estão atormentando pessoas por todo o mundo. As pessoas têm medo de estar em suas próprias casas por causa disso, vendo portas se abrirem e fecharem quando ninguém está lá, móveis se movendo, ouvindo passos em suas casas, vendo figuras negras aparecendo e desaparecendo diante de seus olhos. É importante lembrar que, enquanto as pessoas podem ignorar ou duvidar da existência de forças demoníacas, essas entidades estão muito cientes dos seres humanos e trabalham ativamente contra eles. Em relação ao conhecimento que os demônios têm das pessoas, é importante contradizer a noção de que são alheios à nossa existência. Ao contrário da crença de que apenas Deus conhece quem somos, os demônios também possuem um certo nível de consciência sobre as pessoas. Isso não se equipara à onisciência de Deus, mas significa que as forças demoníacas podem reconhecer e identificar indivíduos. Portanto, é essencial que os crentes estejam cientes de que não são invisíveis para essas entidades espirituais. Há 2 exemplos notáveis na Bíblia que demonstram o conhecimento que os demônios têm sobre indivíduos. O primeiro é o encontro de Jesus com o endemoninhado gadareno. Nessa narrativa, o homem possuído por uma legião de demônios reconhece não apenas Jesus, "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?",
mas também demonstra consciência de sua situação e suplica para não ser expulso da área, revelando conhecimento tanto da identidade de Jesus quanto de sua própria situação. Em segundo lugar, temos o incidente dos filhos de Seva em Atos 19, do 13 ao 16. Nessa história, os exorcistas itinerantes judeus, conhecidos como os filhos de Seva, tentam expulsar demônios usando o nome de Jesus. O homem possesso responde: Jesus, eu conheço, e Paulo, eu sei. Mas vós, quem sois? Isso demonstra a consciência dos demônios não apenas de Jesus, mas também de Paulo, uma figura importante na igreja cristã primitiva. O conhecimento dos demônios se estende à distinção entre aqueles que estão autenticamente alinhados com Jesus, como Paulo, e aqueles que não estão, como os filhos de Seva. Gostaria de compartilhar um testemunho convincente de uma jovem criada em uma família que não seguia Jesus nem possuía uma fé formal. Embora um tanto supersticiosa, ela se viu mais tarde em um círculo de amigos envolvidos em várias formas de idolatria e misticismo oriental. Sua participação com esse grupo se aprofundou e, durante uma viagem de acampamento, ela participou involuntariamente de um ritual que conduziam. Ela não tinha consciência de que esses rituais eram uma prática comum para seus amigos. Apesar de se sentir desconfortável, cedeu à pressão dos colegas e juntou-se a eles durante o ritual, que tinha uma foice no centro. Ela experimentou um evento profundo e perturbador. Figuras adicionais em capas com capuz apareceram segurando lanternas acesas, com os rostos indiscerníveis. Ela se sentiu imobilizada e, durante o estranho canto, sentiu a entrada de alguma presença. Após esse incidente, começou a ter pesadelos recorrentes ou visões. Nessas visões, caminhava por um corredor à noite, com sombras se estendendo das paredes tentando puxá-la. Essas sombras literalmente apareciam diante de seus olhos e tentavam puxá-la. Além disso, ela começou a acordar frequentemente em diferentes cômodos de sua casa aleatoriamente. Por vergonha, ela não queria contar a ninguém sobre isso, pois a única pessoa a quem contou apenas riu dela. Ela vivia em um pesadelo, com medo de dormir em sua própria casa. Após anos de luta com essas experiências aterrorizantes, procurou refúgio em uma igreja. Notavelmente, no dia em que aceitou Cristo e acreditou em sua morte e ressurreição, seus pesadelos cessaram imediatamente. Ela não viu mais aquelas figuras negras que apareciam e desapareciam. Finalmente, conseguiu dormir em paz em sua própria casa. Essa história destaca a realidade que muitas pessoas enfrentam com espíritos malignos. Nos tempos recentes, parece haver um aumento na atividade demoníaca, com relatos crescentes de fenômenos estranhos e um interesse crescente em atividades paranormais. Meu conselho para aqueles enfrentando opressão demoníaca é focar em Jesus, cantar sobre ele, ouvir sermões sobre ele e ler versículos da Bíblia sobre ele. Em tempos de ataque espiritual, é crucial recorrer a Jesus, em vez de ajuda humana. Quando você se volta para Jesus, as forças demoníacas fogem. Este testemunho e conselho destacam o poder e a autoridade de Jesus Cristo e a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Diante do aumento nos relatos de ocorrências sobrenaturais e experiências estranhas, é vital reafirmar a verdade bíblica sobre demônios. Em todo o mundo, as pessoas testemunham fenômenos estranhos e inexplicáveis. Essa onda de atividade sobrenatural destaca a presença e influência contínuas das forças demoníacas em nosso mundo, uma realidade que a Bíblia consistentemente reconheceu e alertou. As Escrituras nunca indicam que os demônios deixaram de existir após a era apostólica ou que sua atividade diminuiria com o tempo. Na verdade, a Bíblia sugere que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, podemos testemunhar um aumento nesse conflito espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, autoridades e poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este trecho implica um conflito contínuo e crescente com as forças demoníacas. É crucial entender que os demônios não são meros símbolos do mal ou forças psicológicas negativas. São seres reais e conscientes com uma agenda malévola. Essa compreensão é fundamental para abranger a totalidade da guerra espiritual e a natureza do conflito entre o bem e o mal, conforme delineado na Escritura. Em primeiro lugar,
A consciência dos demônios é evidente em suas interações com Jesus e os apóstolos nos evangelhos. Eles demonstram consciência, emoções e habilidade de se comunicar. Por exemplo, em Marcos 5, do 6 ao 7, o homem possesso corre até Jesus e grita, reconhecendo a autoridade de Jesus. Esse encontro demonstra não apenas consciência, mas também um temor do poder de Jesus. Da mesma forma, Atos 16, versos 16 ao 18, relata o caso de uma jovem possuída por um demônio, descrita como tendo um espírito de adivinhação, demonstrando um nível de inteligência e consciência que ultrapassa meros simbolismos. Além disso, a natureza malévola dos demônios é consistentemente retratada nos estragos que causam a indivíduos e comunidades. Eles provocam aflições físicas, como visto na cura da mulher encurvada em Lucas 13, do 11 ao 16, infligem tormento mental, conforme evidenciado no encontro com o homem possesso por demônios em Marcos 5, versos 1 ao 20, e se envolvem em decepção espiritual, como destacado em 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Essa malevolência não é abstrata, ela se manifesta de maneira tangível e prejudicial, afetando a vida e o bem-estar dos indivíduos. A descrição bíblica da atividade demoníaca revela uma intenção de prejudicar e enganar, alinhando-se com as palavras de Jesus em João 10:10, onde ele afirma que o ladrão, referindo-se a Satanás e às forças demoníacas, vem apenas para roubar, matar e destruir. Além disso, a narrativa bíblica rejeita a noção de que os demônios são meros símbolos do mal. As interações específicas e exorcismos conduzidos por Jesus e seus discípulos indicam uma realidade que vai além da interpretação metafórica. Quando Jesus expulsava demônios, não estava apenas envolvido em atos simbólicos contra o mal. Ele estava confrontando entidades reais com a capacidade de influenciar e prejudicar seres humanos. Reconhecer os demônios como seres conscientes e malévolos tem implicações significativas para a teologia e prática cristã. Isso enfatiza a necessidade de discernimento espiritual, conforme mencionado em 1 João 4:1, instruindo os crentes a testarem os espíritos para determinar sua origem. Também destaca a importância da autoridade de Cristo e do poder de seu nome na guerra espiritual. Os crentes estão equipados, como declara Efésios 6:11, para resistir aos planos do diabo, implicando uma oposição real e ativa. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:8, adverte os crentes a manterem-se sóbrios e vigilantes, pois o diabo anda ao redor como um leão rugente, buscando alguém para devorar. Essa imagem vívida retrata a realidade da intenção demoníaca e sua busca ativa para prejudicar e enganar a humanidade. Curiosamente, relatos contemporâneos de várias partes do mundo estão em sintonia com a descrição bíblica da atividade demoníaca. Pessoas têm relatado perturbações inexplicáveis em suas casas, como objetos se movendo sem causa aparente, sons inexplicáveis e aparições estranhas. Outros mencionaram sentir-se oprimidos por uma presença invisível, experimentando um profundo senso de temor ou encontrando manifestações que desafiam a explicação natural. Essas experiências, frequentemente desconsideradas ou racionalizadas pela sociedade moderna, apontam para uma realidade que a Bíblia tem afirmado há muito tempo: a existência e operação de forças demoníacas. Nesse contexto, é importante que os cristãos cultivem discernimento espiritual e estejam fundamentados na Escritura. A Bíblia oferece numerosos relatos e ensinamentos que capacitam os crentes a reconhecer e resistir às influências demoníacas. Curiosamente, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2:11, adverte os crentes a não serem ludibriados por Satanás, pois não somos ignorantes de seus desígnios. Isso implica um chamado à consciência e compreensão do reino espiritual, incluindo as estratégias e táticas das forças demoníacas. O versículo de Efésios 6:12 lembra aos crentes que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os poderes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Essa passagem indica um conflito contínuo e crescente com as forças demoníacas. Em resumo,
A compreensão dos demônios como seres conscientes e malévolos tem implicações profundas para a teologia e prática cristã. Enfatiza a necessidade de discernimento espiritual, a importância da autoridade de Cristo na guerra espiritual e a advertência para a vigilância contra as táticas enganosas das forças demoníacas. Ao permanecerem firmes na fé e no conhecimento da palavra de Deus, os crentes podem resistir eficazmente às influências demoníacas em um mundo onde a atividade sobrenatural persiste. Para finalizar, estejam sempre vigilantes e em oração, pois o véu foi rasgado, e hoje temos livre acesso ao Pai, que ouve nossas orações e nos dá descanso e paz em seus braços de amor. Não permitam serem enganados pelas coisas que o mundo tenta impor às nossas mentes. O mundo espiritual é real, e Satanás está à espreita procurando a quem possa devorar.